O que aconteceu na Fórmula 1 não foi apenas mais uma performance impressionante em pista. Foi o tipo de momento que faz chefes de equipe pararem, olharem para os dados e dizerem: estamos vendo algo especial. E quando um chefe da Audi F1 usa palavras como corrida excepcional para descrever um jovem piloto, você sabe que algo grande pode estar começando. Porque Gabriel Bortoleto não apenas correu bem, ele chamou a atenção de uma das futuras potências da Fórmula 1. Mas existe um detalhe nessa história que torna tudo ainda mais interessante. Não foi só o desempenho em pista, não foi só o ritmo, foi a forma como Bortoleto se comportou como se já fosse um veterano da categoria. E fique comigo até o final, porque existe um fator nessa atuação que pode explicar por que tanta gente dentro do paddock começou a falar seriamente sobre o futuro dele na Fórmula 1. O cenário era o circuito da Austrália, uma pista que exige precisão absoluta. As curvas rápidas, os muros próximos e o asfalto traiçoeiro transformam qualquer pequeno erro em desastre. E para um jovem piloto tentando provar seu valor, cada volta vira um teste de nervos. Bortoleto entrou nesse fim de semana com um objetivo claro: mostrar que pertence ao nível mais alto do automobilismo. Do outro lado do paddock, equipes já observavam, entre elas a Audi, que está se preparando para sua entrada definitiva na Fórmula 1. E quando uma fabricante desse tamanho começa a observar um piloto, cada detalhe conta, mas a missão não era simples. Na Fórmula 1 moderna, jovens talentos surgem o tempo todo. Pilotos chegam com títulos, hype, apoio financeiro e expectativas gigantes. Para se destacar nesse ambiente, não basta ser rápido. É preciso mostrar consistência, capacidade de entender o carro e, principalmente, inteligência de corrida. E é exatamente aí que Bortoleto começou a surpreender. Enquanto muitos esperavam apenas mais um fim de semana sólido, ele entregou algo que chamou a atenção até de executivos da Audi. Durante a corrida, volta após volta, o brasileiro mostrou algo que não aparece apenas na tabela de tempos: controle, leitura de pista e uma capacidade impressionante de extrair ritmo do carro. Não era uma única volta brilhante, era consistência, era precisão, era o tipo de performance que faz engenheiros olharem para os dados e pensarem: esse piloto entende ponto que está fazendo. E foi exatamente nesse momento que começaram os elogios. Dentro da Audi, o desempenho foi descrito com uma frase que rapidamente se espalhou pelo paddock: uma corrida excepcional. E quando esse tipo de elogio vem de alguém envolvido com um projeto de Fórmula 1, isso não é apenas um comentário, é um sinal. A Audi está construindo seu futuro na categoria. Eles precisam de talento, precisam de pilotos que saibam evoluir junto com a equipe. E ver um brasileiro jovem entregar uma atuação sólida na Austrália fez muitos começarem a conectar os pontos, não apenas sobre aquela corrida, mas sobre o potencial de longo prazo. Momentos como esses são exatamente como carreiras começam a ganhar forma na Fórmula 1 antes das vitórias, antes dos contratos milionários. Antes das manchetes, existe sempre um primeiro momento em que alguém dentro do paddock percebe algo diferente. Foi assim com muitos grandes nomes do esporte, pilotos que começaram chamando atenção em corridas aparentemente normais, até que alguém percebeu que havia algo especial ali. E agora, Bortoleto começa a entrar nesse tipo de conversa. A grande pergunta agora é simples: isso foi apenas um grande momento isolado, ou o começo de algo maior? Porque se Bortoleto continuar entregando performances nesse nível, não será surpresa nenhuma ver mais equipes olhando para ele, especialmente no momento em que a Fórmula 1 busca a próxima geração de talentos. E com a Audi entrando definitivamente na categoria, cada jovem piloto promissor passa a ser observado com ainda mais atenção. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Gabriel Bortoleto pode se tornar um dos grandes nomes brasileiros da Fórmula 1 nos próximos anos? Ou ainda é cedo para esse tipo de expectativa? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de histórias, análises e bastidores da Fórmula 1, já deixa o like e se inscreve no canal, porque a próxima grande história da F1 pode estar começando exatamente agora.